Bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Vamos iniciando mais um programa bem assim aqui com a gente. Olha, programa de hoje a gente vai falar sobre Esperanto. Já ouviu falar em Esperanto, gente? Pois é, você vai descobrir o que é isso daqui a pouquinho agora no nosso programa, tá? A gente vai mostrar para vocês todas as tendências de unhas para essa próxima estação, né? A primavera-verão. A gente vai mostrar para vocês, então, quais são as principais tendências, o que é que está em alta. E a gente vai mostrar também aqui no nosso estúdio uma exposição que vai fazer você fazer uma experiência submersiva no mundo de Van Gogh. É tudo isso e muito mais aqui no teu programa Bem Assim, que já está no ar. Programa Bem Assim já está no ar e a gente vai passando para vocês todas as formas que vocês conseguem acompanhar toda a nossa programação, tá? É só baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e aí vocês vão ter toda a nossa programação aqui, ó, na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, acessa gazetaweb.com, vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo, além também de se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. A gente também está presente nas redes sociais, segue a gente no Instagram e acompanha também todo o nosso trabalho lá no nosso canal do YouTube, tá bem? Vamos iniciar o nosso papo de hoje, gente. Olha, você já ouviu falar em Esperanto? Pois é, gente, Esperanto é uma língua internacional planejada, a língua, na verdade, internacional planejada mais falada no mundo. E ela foi criada exatamente, né, para que a gente possa fazer uma comunicação, facilitar a comunicação entre os povos, sem puxar a sardinha para ninguém, viu? A gente vai conversar nesse momento com o Quirino Neto, ele que é professor de Esperanto, está aqui com a gente no estúdio. Bom dia para você, Quirino, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Eu queria primeiro que você pudesse explicar para a gente o que é uma língua planejada, o que é uma língua planejada e para que elas são criadas, né? Qual a finalidade delas? Bom, primeiro bom dia, obrigado por receber a gente aqui da Liga Brasileira de Esperanto e é muito legal poder esclarecer para as pessoas sobre o que é língua planejada e especificamente o propósito do Esperanto. Língua planejada é, por definição, uma língua que não é natural, uma língua que não nasce ao longo da história pelo percurso natural de construção linguística feito pelos povos. Então, a língua planejada ela é originalmente uma língua que foi construída artificialmente, esse termo é até rechaçado, mas no sentido específico de planejamento é artificialidade por alguém ou por um grupo de pessoas, né? E o Esperanto é uma dessas línguas. Na verdade, existem diversos projetos de construção de línguas feitos por pessoas, por seres humanos, mas o Esperanto é a língua que mais teve êxito ao longo da história. Existiram diversas línguas antes e depois do Esperanto, mas ela é hoje a língua planejada mais falada do mundo. E ela foi criada em 1887, né? Isso. De lá para cá, o que mudou, né? Como é que você tem encontrado, você que também é presidente da Liga Brasileira de Esperanto, né? É um presidente tão jovem assim, inclusive, que chama bastante atenção. Explica pra gente de lá para cá como essa língua tem avançado no mundo inteiro e aqui em especial também no Brasil. Perfeito. Isso é muito interessante porque o Esperanto ele teve um resultado tão exitoso. A construção dele nos remete ao fato de que o criador vivia numa cidade na Polônia, ainda dominada pelo Império Russo, em que se falavam 4 línguas distintas. Eram 4 povos distintos compartilhando a mesma habitação. E aí ele percebeu que esses povos eram agressivos um com o outro, o contexto de guerra, o contexto de dominação entre povos. E ele resolveu criar a língua para que a compreensão fosse mais acessível, sem que houvesse imposição linguística. Ao longo do tempo, as pessoas foram de fato aderindo à ideia do Esperanto, principalmente porque o Esperanto está aliado ao conceito de cidadania universal. Nós nos entendemos como cidadãos do mundo. É uma coisa que não está vinculada a nenhuma espiritualidade específica, mas é o espírito de fraternidade humana. Eu sou porque nós somos, né? Nós nos definimos como cidadãos do mundo e entendemos o outro como parte de nós também, né? E aí, essa língua foi tendo adesão tamanha que a ONU chegou a recomendar aos países membros
que houvesse, isso na década de 40, que houvesse adesão e incentivo para a difusão do Esperanto no mundo. Hoje já existem cursos de graduação e pós-graduação no mundo em Esperanto. Existe curso de graduação em Esperanto na China e curso de pós-graduação na Polônia. No Brasil, nós temos um movimento muito forte desde 1907, desde 1906. Em 1907 foi fundada a Liga Brasileira de Esperanto, que é a instituição que eu presido hoje. Então, há mais de 100 anos, o Esperanto vem conquistando espaço. Basta percebermos que nos últimos tempos, nos últimos anos especificamente, o Esperanto passou a ter destaque também no Google Tradutor. É a única língua planejada que está presente no Google Tradutor e você consegue digitar na sua língua nativa e receber a tradução em Esperanto. Então, essas conquistas principalmente aconteceram na última década, né? Com o fortalecimento das ferramentas de aprendizado na internet, e aí o Esperanto foi conquistando espaço também. Hoje, a maior plataforma virtual de aprendizado de línguas, que é o Duolingo, né? Onde a gente aprende de forma lúdica, também está ensinando Esperanto. A gente, inclusive, eu fiz parte do time que construiu o curso de português Esperanto no Duolingo. Ai, gente, que bacana, né? Agora, o que falta, né? Se a gente tem aí uma língua recomendada pela ONU, universal, que vem exatamente com esse propósito de facilitar a comunicação entre os povos, sem puxar a sardinha para ninguém, né? Como eu disse aqui no início da nossa entrevista. O que falta para que essa língua ela ganhe uma dimensão ainda maior, por exemplo, do que é o inglês? Perfeito. Falta política pública, né? Hoje, quando nós falamos sobre adesão internacional a uma língua, nós necessariamente precisamos falar sobre o domínio que ainda existe. O inglês não é a língua dita universal à toa. É a língua internacional para a comunicação entre os povos por um motivo político-econômico, por um motivo que ainda é de dominação. Ainda que não seja aquela dominação que a gente conhece, né, como foi com o Império Russo, como foram com os impérios ao longo da história, mas ainda é uma dominação cultural, uma dominação linguística, né? E falta que as políticas públicas estejam com um olhar voltado para esse sentimento de igualdade entre os povos. O Esperanto, ao longo da história, foi muito perseguido. Basta a gente perceber, né, basta mencionar aqui que Hitler perseguiu o Esperanto. E no livro Minha Luta, em que ele combatia, judeus e todas aquelas coisas trágicas que a gente conhece, né, que fizeram parte da história da humanidade, Hitler fez menção expressa ao Esperanto como língua de judeu. A ditadura militar brasileira perseguiu esperantistas também. O Estado Novo português também perseguiu esperantistas. Então, ao longo da história, ideias revolucionárias que se levantam em favor da união entre os povos acabaram sendo combatidas. A gente sabe disso. E o maior exemplo, nós que somos cristãos, percebemos isso com a própria figura de Jesus, né? Sim. Então, hoje falta incentivo público para que a língua tenha difusão e acessibilidade, né? Para que a gente possa inserir o Esperanto nas escolas, possa discutir com a comunidade escolar sobre a importância de aprender uma segunda língua muito mais fácil que o inglês, muito mais fácil que qualquer outra língua nacional, com regras extremamente simplificadas e que tem um propósito por trás, que é o propósito da igualdade. Pois é, essa já era a minha próxima pergunta. É uma língua fácil de se falar e também de gramaticalmente, né? Porque a gente sabe que o português mesmo é um problema. Aí o pessoal vai sempre, mas então a gente vai falar espanhol, que é bem parecido com o português, mas a gramática do espanhol também é uma gramática que tem as suas dificuldades, né? Como é que está exatamente esse grau de facilidade ou não para se aprender o Esperanto? O Esperanto, como toda língua, tem um grau de dificuldade porque aprender uma língua exige muito esforço. Mas é uma língua muito mais fácil do que qualquer outra língua natural. Qualquer outra língua natural. As regras são extremamente simplificadas. Então, basta a gente mencionar, se eu puder dar só Eu já ia lhe pedir para falar uma frase, eu já ia pedir para você dizer: bom dia, meu nome é Querino Neto e eu estou num programa bem assim. Pode ser? Pode ser. Bonan matenon, mi nomiĝas Querino Neto, kaj mi estas en la televidilo bem assim. Ai, gente,
Parece que tem um sotaquezinho italiano também. É, aí, muito parecido. Minha. Muito parecido. Bom, e o Esperanto, ele tem regras extremamente irregulares. Para a gente comparar com o português, quando nós queremos falar homem e o feminino de homem, nós aprendemos uma palavra que não tem nenhuma relação, mulher. Homem e mulher são palavras que não... Diferentes. São palavras diferentes, né? Não há nenhuma semelhança entre elas. Em Esperanto, para fazer o feminino das palavras, nós acrescentamos o sufixo ino. Então, homem, nós dizemos viro. Mulher, nós dizemos virino. Gente, que facilidade. Isso serve para todas as palavras no Esperanto. Boi, bovo. Vaca, bovino. Cachorro, rundo. Cachorra, rundino. Todas as palavras, sem exceção. O português, que é uma língua cheia de exceções, o inglês, que é uma língua cheia de exceções, o Esperanto não é. Então, é muito mais fácil, porque nós aprendemos uma palavra e um sufixo para aprender duas palavras. É verdade, né? Muito bom. Então, é muito mais fácil. E, além disso, o Esperanto tem um segundo diferencial, que é o caráter propedêutico. O caráter propedêutico diz respeito ao fato de que o Esperanto é um facilitador no aprendizado de outras línguas. O Esperanto tem regras e formas de construir que se assemelham a muitas línguas que nós conhecemos, muitas línguas naturais, inclusive, porque o criador do Esperanto, Ludwig Laser Zamenhof, falava 13 idiomas. Nossa! Então, o Esperanto facilita que você tenha contato com outras línguas e perceba muito mais facilmente regras que existem em outras línguas, e é uma ponte de aprendizado para que você se torne, de repente, aí, poliglota. Ai, que coisa boa, gente, muito bacana, viu? Agora, eu queria que você pudesse falar sobre como é que está a introdução do Esperanto no mundo dos negócios, por exemplo, né? Porque a gente sabe que uma das razões pelas quais as pessoas vai geralmente procurar uma segunda língua é exatamente a possibilidade de poder expandir seus conhecimentos, expandir os seus negócios para outros países, enfim. Como é que está essa questão? O Esperanto tem tido uma adesão muito grande na China em termos de relações comerciais exteriores, né? Por ser uma língua simplificada, a China tem investido muito no Esperanto para as relações comerciais. E essas relações comerciais muitas vezes tangenciam o Brasil também. Já existem pessoas no movimento esperantista internacional que trabalham, que são contratadas para fazer essa ponte de comunicação entre empresas, entre países, né? Existem muitos intérpretes que são contratados para isso e ganham em outros países. Para além disso, em várias áreas do conhecimento, o movimento esperantista tem se tornado tão unido que oferece oportunidades para pessoas, principalmente brasileiros, né? Jovens, enfim, são o alvo muito fácil de investimento do movimento esperantista. Quem estuda letras, por exemplo, tem uma facilidade muito grande de conseguir uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em outro país, se pesquisar o Esperanto e se tiver contato com pessoas da comunidade esperantista em outros lugares. Nós temos um programa dentro do movimento esperantista internacional que nós chamamos de Passporta Servo. Passporta Servo é o serviço de passaporte. É um sistema em que nós nos hospedamos e nós apresentamos cidades para pessoas esperantistas de outros países que visitam a nossa cidade. E isso também Como se fosse um intercâmbio, então. Como se fosse um intercâmbio. E isso também tem oportunidades gigantescas para as pessoas que são da área de turismo, por exemplo, né? Então, professores em geral, pessoas que trabalham com turismo, pessoas que trabalham como intérpretes, essas pessoas têm um mercado muito fácil no Esperanto, oportunidades muito grandes e muito interessantes também. Que bacana, né, gente? Muito bom, muito bom. Agora, eu soube que vai haver agora em novembro o Congresso Pan-Americano aqui no Brasil, lá no Ceará, não é isso? De Esperanto. Eu queria que você pudesse explicar para a gente um pouquinho mais sobre esse congresso, quem tiver interesse, como fazer para participar, a quem ele é direcionado. O Congresso Pan-Americano de Esperanto é um evento que existe desde 1978 e já foi hospedado 2 vezes pelo Brasil. Como iniciativa do meu mandato, recentemente assumi a presidência da Liga Brasileira de Esperanto.
nós decidimos hospedar mais uma vez. É um congresso que já passou por Cuba, já passou pela Colômbia, pelo México, pelo Canadá e agora volta ao Brasil, né? Então, esse foi um compromisso que eu firmei ano passado no Canadá, no Congresso Universal de Esperanto, e nós estamos recebendo toda a comunidade esperantista falante no Brasil e na América. Então, tem gente do Canadá vindo, tem gente do México, tem gente de Cuba vindo e também os interessados, né? Uma pessoa que simplesmente se interessa pelo aprendizado de línguas, que quer saber um pouco mais sobre o propósito de fraternidade, quer saber um pouco mais sobre as oportunidades que o Esperanto fornece, ou a pessoa que simplesmente está lá disposta a nos ouvir, né? Nós vamos ter cursos de Esperanto lá o tempo inteiro acontecendo, muitas programações acontecendo em português, em espanhol e em Esperanto, né? Então, todo mundo é muito bem-vindo. Esse congresso vai acontecer em Fortaleza, no Ceará, entre os dias 2 e 5 de novembro. E nós estamos com possibilidade, né, com edital aberto, para subsidiar jovens interessados em ir, mas que não conseguem custear a sua ida, né? Então, lá no site esperanto.org.br/congresso, dá para as pessoas terem acesso a toda a programação, ao local onde vai acontecer e as oportunidades de subsídio para jovens interessados em ir, né? Nós investimos muito na juventude, porque entendemos que ela é o nosso símbolo de esperança, né? E de sustentabilidade do movimento. Então, jovens interessados, jovens que estudam letras, né, principalmente jovens alagoanos, jovens nordestinos da minha terra terão aí uma atenção muito especial para que a gente possa levar esse pessoal para se familiarizar, primeiro, com uma língua completamente nova, segundo, com um ambiente completamente internacional. As trocas culturais e linguísticas vão acontecer ali de forma muito rica e muito interessante para o currículo profissional das pessoas, mas principalmente para o currículo de vida delas. Pois é, né, gente? Experiência que de fato vale a pena vivenciar. Agora, conta aqui pra gente, como é que tá você como professor de Esperanto, alagoano, maceioense, se a gente quiser de repente fazer um curso de Esperanto aqui em Maceió, tem espaço para isso? Tem espaço para isso. Nós estamos cogitando a possibilidade de abrir uma nova turma a partir do mês que vem, em outubro. Essas informações vocês podem receber através do e-mail bel@esperanto.org.br. Basta dizer aí de onde que é, né, da cidade, e a gente vai direcionar para um curso mais próximo. Aqui em Maceió, nós costumávamos fazer os cursos, todas as vezes em que nós abrimos, uma vez a cada 2 anos aproximadamente, nós abrimos o curso lá no CEPA, né? Nós temos parceria com as escolas de lá e abrimos os cursos lá. Mas, enfim, existem diversos outros espaços que acabam nos chamando também, e aí as oportunidades estão aí para as pessoas aprenderem. E também dá para aprender na internet, tá? Existem vários sites, basta mandar também o e-mail para a gente, que a gente direciona para o método de aprendizado que melhor funciona para cada pessoa. Que bacana, né, gente? Muito bom aí a gente conhecer um pouco mais, né, dessa língua, entender o propósito dela, que aí é onde eu acho que realmente a coisa fica bonita, né? E aí já passar para vocês todas as informações também de como vocês podem ter acesso a essa língua planejada, universal, mais falada no mundo, viu? Muito obrigada, querido, pela tua participação aqui, tá bem? Obrigado. E olha só, gente, a gente agora vai chamar uma matéria, né, de Fernando Palmeira, que mostra pra gente a possibilidade de a gente fazer uma imersão submersiva em toda a arte de Van Gogh. Vamos conferir agora. A tecnologia oferece uma transmissão direta da França para Brasil, Alagoas, Alagoas para a Europa, França em 8K, ou seja, alta definição em alto nível tecnológico, num evento que você vai começar a ver a partir de agora, e convidado especial do Parque Shopping para vir até aqui acompanhar essa grande maravilha que é Van Gogh. Como disse, as grandes obras, o Girassol e o Autorretrato, The Original Van Gogh 8K Live, aqui em Maceió. Essa exposição é algo inédito em Alagoas, é uma exposição internacional. Pela primeira vez, Maceió recebe um evento desse porte. Eu acho que a gente marca aí, eu acho que é um presente para os alagoanos. E a exposição está linda, você está vendo aí. Quero convidar todo mundo, inclusive, para vir assistir, porque a gente
trabalhou muito para isso, né? Olha, uma estrutura realmente gigantesca, belíssima, e quem chegar aqui vai ter um reencontro com a arte, mas aqueles que ainda se ouviram falar, não tiveram contato mais de perto com Van Gogh está aqui. A Van Gogh está aqui, as obras todas vão ser mostradas de uma forma inédita, numa projeção 8K, né? Assim, equipamento de primeira linha, no Brasil não existe igual, tá? Essa exposição, é bom falar, que é a mesma que as pessoas viram em todos os países onde ela passou. Então, às vezes eu encontro amigos, eles falam, Gustavo, mas é a exposição que eu vi em Londres? É a exposição que eu vi em Madrid? Ela está em Maceió, vai visitar. Inclusive aqui a gente tem novidades, a gente tem uma sala imersiva, que é uma surpresa que a gente causou, mas eu já vou dar aquele spoiler, que é o quarto do Van Gogh, que não tem lugar nenhum no mundo, só em Alagoas, né? Agora, o quarto do Van Gogh lá dentro e aqui fora é um lugar aconchegante com direito a tomar um brinde, um drink. Isso. A gente montou esse espaço aqui que você está vendo, que é um espaço onde as pessoas podem fazer, podem se socializarem, podem conversar um pouco. Dentro da exposição a gente conta com estrutura de loja para atender as pessoas, vão ter alguns parceiros aqui para que as pessoas possam fazer degustação. Então, assim, é uma estrutura muito arrojada, são 1.800 metros quadrados de área construída, foram 6 carretas de 15 metros para a gente descarregar aqui dentro do shopping, do térreo até aqui, o terceiro piso. Então, assim, acho que as pessoas vão surpreender com tudo isso aqui que a gente está montando, que a gente montou. Tem original Van Gogh aqui, vai até quando em Maceió? Então, a gente vai até 22 de novembro, a princípio, mas espero que a gente possa prorrogar, que a gente possa ter muita gente visitando. E, para surpresa de todos nós, inclusive dos nossos parceiros lá de fora, Alagoas ela bateu todos os outros estados em pré-venda de ingressos. Então, nós estamos aí com uma procura muito boa, as pessoas estão loucas, estão ávidas a conhecer um pouco mais de Van Gogh dessa forma aí que a gente está apresentando. Mesmo assim, convida mais o pessoal. Vamos vir, pessoal, vamos vir, que isso aqui é um presente, é uma coisa linda. Vocês vão ficar surpresos com toda a estrutura que a gente montou aqui para vocês. Van Gogh é um artista aí do século XIX que conseguiu, de uma maneira única, na sua obra, passar a verdadeira emoção, né? Seja nos autorretratos ou nas passagens icônicas, ele consegue transcrever a arte de uma maneira única. E hoje a gente está fazendo essa homenagem a ele, fazendo a arte de Van Gogh de uma maneira única. A experiência Van Gogh Live 8K é a maior experiência hoje que celebra a arte do artista. A gente já rodou aí as principais capitais do país e alguns outros países, mais de 10 milhões de pessoas já viram a exposição. E a GA embarcou nesse desafio, né, de trazer para Maceió um evento tão grande e colocar a cidade na rota das grandes exposições do mundo. Falando das grandes obras, a gente lembra logo Girassóis, Autorretrato, o que mais a gente poderia lembrar aí? Noite Estrelada, entre outras, assim, o Van Gogh ele tem um acervo maravilhoso, mas eu acho que o mais importante, assim, quando você vem para o evento de experiência imersiva, é você viver a arte de uma maneira antes nunca vivida, sabe? A arte ela vai estar em movimento, você vai se ver dentro do quadro, você vai sentir o cheiro do quadro. É difícil descrever o Van Gogh Live 8K, eu acho que só dá para saber o que é o Van Gogh Live 8K visitando, né? E tendo essa experiência que a gente vê coisas maravilhosas, crianças sorrindo, pessoas chorando, se emocionando, pedidos de casamento. Eu acho que é a cara de Maceió, né? Van Gogh é massa. Das curiosidades, o que é que você lembraria além do fato ali do incidente da orelha? Do artista temos muitas, né? Ele só vendeu um quadro em vida. Eu acho que ele nunca imaginou que ele iria se tornar indeletável na história das artes, porque quando ele morreu ele ainda não fazia sucesso. Mas hoje, se não o maior, com certeza está aí entre os 3 maiores artistas de todos os tempos. Então, convida mais o pessoal, que é importantíssimo, imperdível, histórica, essa grande exposição Van Gogh em Maceió, aqui no Parque Show. Não, com certeza, sim, eu acho que todos devem vivenciar essa experiência, conhecer a forma de ver a arte através de uma experiência imersiva. Ela é única, ela marca, assim, eu tenho certeza que muitos virão e virão várias vezes, né? Vão vir com a família, vão vir com os parentes, vai trazer os avós. Aqui é um evento de família e para a família. Que
Que bacana, né, gente? Vale a pena viver essa experiência, tá? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o que é tendência agora para esse primavera-verão. Agora para as unhas. É daqui a pouquinho.